Elsa, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa de Vila Nova de Cerveira. É um prazer. É para mim um enorme privilégio estar a entrevistar e a conversar com a Elsa César, escultora. Muito obrigada, Helena. E vamos começar por aí. Fez as belas artes, mas como é que surge esta motivação para ser artista? Ora bem, fiz as belas artes e confesso que depois das belas artes fui trabalhar logo como professora e, entretanto, tive filhos, não é? Eu casei e tive filhos e não me dediquei muito, digamos, a produzir objetos. Deu-se um clique quando eu fui fazer o meu mestrado, porque entretanto eu passei para o ensino superior e tive que fazer o mestrado e não havia mestrado em Belas Artes em Portugal, tive que procurar e tive a sorte de concorrer para o Goldsmith College em Londres, que me aceitaram. Aceitaram e aí fez-se um clique. Fez-se um clique porque convivi com artistas fantásticos, com professores maravilhosos, com tutores incríveis que me despertaram, que falavam comigo, senti que fui respeitada por eles, eles gostaram do meu trabalho, o trabalho que eu tive que apresentar. Aliás, eu fiz uma primeira exposição na Cooperativa e Árvore e foi essa exposição que eu enviei, digamos, como portfólio para concorrer ao mestrado. Eles aceitaram e eu senti que eles me respeitaram, que eles gostaram do meu trabalho, disseram-me sinceramente que o trabalho que era original, que não imitava ninguém, etc. E isso fez-se um clique porque eu tinha tutores, todas as semanas eu tinha um tutor novo, porque era arranjado pelo diretor do mestrado, que era o Nico de Ville, e todos eles me disseram coisas positivas. Bom, entretanto, eu comecei a desenvolver o meu trabalho em função daquilo que eu tinha feito na exposição da Cooperativa e Árvore, que era muito ligado, digamos, às lonas das feiras que nós vemos pelo país inteiro, não é? Portanto, a feira de Cerveira e outras. Portanto, os paus, as lonas, as cordas, os buracos, não é? Os buracos Os ilhós. Os ilhós, onde se prendem as cordas, etc. E fiz uma dessas esculturas, fiz 2 esculturas, aliás, até foi muito engraçado, porque aquilo era complicado, porque eu tinha que ir à floresta, depois o diretor teve que pedir a autorização para ir à floresta, e eles, depois, passado 15 dias, deram resposta, fomos à floresta cortar tronquinhos e troncos, etc, etc. O que é certo é que eu fiz 2 esculturas lá, e depois, e também estava muito ligado com as velas dos barcos, etc. E eles começaram a conversar comigo, disseram que a ideia que era interessante, mas que eu precisava de limpar, que tinha muita mensagem. Tinha os ilhós, e era tudo feito à mão. Portanto, eu fazia lona, não é? Dobrava as bainhas, cosia à mão, até tinha que utilizar um alicate, porque era muito forte, porque era três lonas, não é? E eu fazia um risco fazia uma linha com uma régua e depois em cima dessa linha fazia uns pontos, portanto, feitos à mão. Mas eles disseram que aquilo tinha muita mensagem e que eu tinha que limpar essa mensagem. Tinha que limpar, não era a mensagem, tinha que limpar, digamos, a escultura. E que as formas que eram interessantes, etc. E então aconteceu o seguinte: eu à segunda-feira ia sempre ver. Lá não fechavam os museus nem as galerias, eu ia sempre na segunda-feira, era o dia em que eu fazia as visitas às galerias e aos museus. No regresso a casa, encontrei na minha rua onde eu vivia, que era a Flannel Road, eu vi encostado ao passeio umas lousas pretas, que eram lousas de telhado, portanto estavam a renovar um telhado. Eu vi aquelas lousas no chão, e aquelas lousas
Portanto, eram umas redondas, outras estavam partidas, depois tinham os buracos onde enfiavam os pregos ou os parafusos, não sei como é que eles fazem isso, e eu olhei para aquilo era lixo. E eu perguntei, olha, desculpem, isto é lixo, isto vai já para o... Eu disse, ai, por favor, olha, façam-me um favor, guardem-me isto, que eu venho daqui por um bocadinho, vou arranjar umas sacas para levar isto para o meu ateliê. E os senhores acharam piadas, ele vai levar o lixo, vai levar. Pronto, e assim foi. Eu peguei nas lousas e resolvi levar para o meu ateliê. Pus lá num canto, eu disse, mas isto vai surgir daqui alguma coisa. E deixei lá ficar, não é? As coisas não acontecem. Entretanto, eu ia todos os dias para o meu ateliê, e que nós tínhamos um ateliê fantástico, e olhei para as lousas e disse, mas o que é que eu vou fazer disto? O que é que eu vou fazer disto? Bem, comecei a riscar, não é? Comecei a riscar num papel, e o que é que me surgiu? Surgiu uma ideia, até porque eu acho que o meu trabalho tem muito a ver com a minha infância. Sinto mesmo, sinceramente, que o meu trabalho tem muito a ver com a minha infância, porque eu passava um mês de setembro na casa dos meus avós paternos, que ficava em Longroiva, no distrito da Guarda, perto de Foz de Coa. E eu tenho memórias fantásticas, ou seja, a brincar com a terra, molhava a terra, aquilo dava-me um prazer enorme, pegava em caquinhos, as folhas, foi sempre uma paixão que eu tive por folhas, que encontrava no chão, etc. E então, os meus avós eram labradores, e os meus avós iam todas as semanas à segunda-feira, iam à feira da Meda. E os burros, não é? Têm albarda e têm umas bolsas de onde se põe, onde a minha avó levava ovos, levava feijão, etc., para a feira para vender. E como eu estou sempre a pensar na minha infância, é verdade, porque isto, a cada passo, vem-me à minha memória, lembrei-me das bolsas da albarda do burro, que o meu avô, onde o meu avô transportava os tais, pronto. E acontece que me surgiu esta ideia. Portanto, fiz esta exposição, portanto, lembrei-me como é que eu vou fazer a escultura. As esculturas que eu tinha feito da árvore eram um bocadinho periclitantes, porque tinham que ter suportes, tinha que ter peso, etc. E eu lembrei-me assim, porquê é que não faço esculturas de parede? Para já são mais fáceis de transportar, não são tão... eu não conheço, pelo menos na altura não conhecia, esculturas de parede. E então resolvi fazer esta escultura, portanto, fazer as bolsas, não é? Fazer as bolsas e utilizar as lousas que eu tinha encontrado, portanto, enfiar as lousas que eu achava bem. E então o que acontece também? Acontece que eu fui ver uma exposição, que eu sinceramente peço desculpa, mas já não me lembro do nome do artista, em que ele tinha uma tela toda preta e tinha uma forma redonda, portanto um círculo, que brilhava. Eu achei aquilo um encanto, fiquei apaixonada por aquele quadro, eu só lamento não saber o nome do artista. E cheguei ao meu ateliê e perguntei a um tutor que tipo de material era, e ele disse que aquilo é grafite em pó. Eu não conhecia, Helena. Não conhecia porque cá em Portugal eu nunca tinha visto esse material. E fui à procura desse material e comprei grafite em pó. Aquilo é muito volátil, porque nós temos de ter muito cuidado com aquilo. E perguntei, porque pronto, eu perguntava e os tutores eram espetaculares, diziam tudo, não é? E que é uma diferença que há entre Portugal e Inglaterra, é que os artistas não escondem, digamos,
a maneira como fazem os seus trabalhos. E então eu experimentei e adorei o tipo de material. Portanto, mostrei cola, depois aquilo ficava uma papinha e lembrava-me as minhas brincadeiras de infância com a terra. Depois eu vou fazer aqui um parêntese, porque mais tarde eu vim a saber que na terra do meu pai houve, no tempo dos romanos, umas minas de chumbo. E eu disse, isto de certeza absoluta que deve haver qualquer coisa aqui esquisito na minha vida, porque foi muito engraçado que eu, quando fiz esta exposição também, lá em Inglaterra, também, que eram quadros em que eu uso também grafite, houve uma inglesa, uma artista inglesa, que me perguntou como é que eu colava o chumbo. Como é que eu colava o chumbo? Eu disse, mas isto não é chumbo, isto é grafite colada. E ela ficou espantada, como é que eu tenho, portanto, foi de facto em Inglaterra que as coisas se começaram a desenvolver. Eu fiz esta exposição e ganhei o prémio de revelação na Bienal de 2000 na 8ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira, ganhei o prémio de revelação. Sinceramente, eu gosto deste tipo de trabalho, não é? Porque é grafite colocada em cima da lona e então o aproveitamento do tal lixinho que eu encontrei na rua. Entretanto, regresso a Portugal, faço 2 exposições de quem tenho muito orgulho. Aliás, fez mais do que uma exposição. Outra exposição que eu fiz sobre os vestígios da Serra e do Céu, que é um trabalho também que eu utilizo imagens, digamos, pré-históricas e coisas que eu adoro, porque acho que são formas fantásticas. Ou utilizei também o burel, porque é um material que se usava e penso que ainda se usa nos pastores, etc. E depois as figuras de Foscoa, não é? As gravuras de Foscoa, porque é aquela zona, não é? Aquela zona. Eu até na brincadeira num texto disse, sei lá, se eu ainda pertenço, se eu descendo desses gravadores de Foscoa. Pronto, depois utilizei também, nesta exposição, tripa seca com folhinhas e sementes que eu encontrava e que adoro, não é? E se calhar estou-me a dispersar um bocadinho, mas enfim. Entretanto, eu parei um bocadinho quando depois na Escola Superior de Educação, onde eu era professora, fui durante 8 anos coordenadora da área, em que havia muito trabalho e eu estava muito ocupada e houve ali, digamos, quase uma paragem. Entretanto, eu também descobri o material de papier-mâché, então resolvi fazer uma exposição só com papier-mâché, também utilizando formas, digamos, antigas, não é? Em que eu, portanto, adorava fazer este tipo de... Também não tive assim grande sucesso nesta exposição, portanto não me ligaram, os críticos não me ligaram muito, mas... Foi em Inglaterra, foi em Londres que conheceu a Paula Rego? Ora bem, exatamente, foi aí que eu conheci a Paula Rego, estava-me a esquecer desse pormenor, porque o Nico de Vil disse-me, olha, porquê é que não convida a Paula Rego para ser sua tutora? E eu convidei. E ela respondeu-me assim muito diretamente, isto tudo pelo telefone. Olha, Elsa, eu vou vê-la, eu vou ao seu ateliê, eu vou conversar consigo, eu quero estar consigo, quero
quero conhecê-la pessoalmente, mas olha, tutora não. Sabe porquê? Porque eu detesto fazer relatórios. É preciso fazer relatórios, eu detesto escrever, detesto não sei o quê, tal. Mas tenha calma porque eu vou visitá-la. E assim foi. Veio-me visitar, ela gostou muito das coisas que eu tinha no ateliê e disse-me uma coisa muito interessante, porque lá está, eu como adoro a arte povera, portanto a arte italiana, portanto todos aqueles, o Pennone, o Fontana, o Manzoni, o Alberto Buri, e depois o espanhol, o Tápias e tal, porque usam aqueles materiais, aquelas serapilheiras, os retalhos, os bocados de tecido, enfim. E eu adoro o Pennoni, sem dúvida nenhuma. Aliás, também adoro o Alberto Carneiro, porque o Alberto Carneiro foi meu professor e também teve uma grande influência na minha, digamos, na minha formação. E então, voltando à Paula Rego, a Paula Rego chegou ao meu ateliê, eu tinha lá serapilheiras, tinha bocados de trapos, tinha como é que se diz? Ai, agora falhou-me. As lousas, não é? As lousas. E que ainda não tinha ideia do que é que ia fazer. E ela disse-me uma coisa muito engraçada que eu fartei-me de rir. Diz ela assim, Elsa, porquê é que não mete dentro da serapilheira, de um saco de serapilheira, não faz formas de animais, de cães, de gatos, etc. Porque os portugueses são muito cruéis. Os portugueses metem os bichos vivos dentro de sacos e afogam-nos. E eu disse, ai, Paula, por amor de Deus, isso não é a minha onda. Disse eu assim, isso não é possível, não dá. Mas pronto, eu aceito muito bem a sua opinião, mas eu vou tentar arranjar outra maneira de desenvolver o meu trabalho e de aproveitar, digamos, o material que eu tenho aqui. E ela diz assim, ai, você é uma matriarca, você tem aqui tanto material, porque eu sou mesmo uma coletora. Eu apanho pedras, apanho caquinhos, apanho bocados de árvores e as minhas irmãs até pegam comigo, brincam comigo, dizem, mas para que é que tu queres isto? Ainda no outro dia fui à praia e apanhei uma pedra, mas para que é que tu queres essa pedra? Não interessa, eu levo a pedra. E pronto, e a Paula então foi uma mulher fantástica, maravilhosa, convidou-me para ir ao ateliê dela, que eu senti-me uma honra enorme, quem era eu, para ir ver a Paula Rego. Porque ela, quando me foi visitar, ela gostou muito da minha cara. E diz ela assim, eu gosto muito da sua cara, quero desenhá-la. E eu achei muita piada rir-me com ela, não é? Porque a sua cara não sei o quê, lá fui eu e combinei com ela para ser modelo dela. E então estive ali 2 horas, Helena, que nem imagina, ajoelhada só com um joelho no chão, a outra perna para cima, 2 horas, e era assim a Paula, não se mexa, não se mexa, não se mexa. E eu ali, com vontade de me mexer, não é? Porque a posição era um bocado desconfortável, e foi aí que ela me desenhou a modista da prova, do trabalho dela da prova. Ela queria-me pagar dinheiro, eu disse, nem pensar, Paula, por amor de Deus, foi um grande prazer, foi uma honra ser sua modelo e tal. E então ela deu-me um rolo de papel, quase com 2 metros, mas pesado, e que eu tive grande dificuldade em transportar, porque eu não tinha carro, não é, na altura, e vinha no metro, e eu então tinha que entrar de lado com o papel, não é? Com o rolo de papel, que ainda hoje ainda tem aquilo era muito, não é? Ainda hoje, ainda no outro dia estive a fazer um desenho num papel desses. Há uma coincidência aqui muito feliz. Na Bienal em que é premiada, 95, como prémio Revelação, é a Bienal em que a capa é precisamente um trabalho da Paula Rego. Exatamente, que foi eu que arranjei o slide. Portanto, foi através de mim que eu lhe escrevi, pedindo-lhe se ela estava disponível para ceder
um slide. Claro que foi o Henrique que me pediu, já lá se arranjas e tal, como tu és amiga da Paula Rego e tal. Amiga, quer dizer, não sou amiga, enfim, gostava de ser mais amiga, mas... E ela cedeu imediatamente. Ela nem sequer disse, vou pensar, não, Elsa pede, eu... Já valeu a pena ter sido modelo, pelo menos para a Bienal já ganhou seguramente uma capa da Paula Rego, obra que depois conseguimos ter em exposição em 2017, que eu encontrei por acaso. O seu trabalho, hoje estou a ouvi-la maravilhada, porque no fundo fui conhecendo o seu trabalho e hoje com esta explicação que nos deu, parece que tudo se fez aqui muito sentido. Há uma relação muito grande às origens, à natureza, às folhas, portanto, e um dos trabalhos que eu própria já expus 2 vezes tem a ver precisamente com essa ideia do cheio, do vazio, a tal ideia da folha, e que é uma obra fantástica porque é simultaneamente bidimensional e tridimensional. Eu posso explicar, se a Helena me der licença, eu posso explicar como é que surgiu essa ideia. Aliás, eu tenho aqui o desenho desse trabalho, tenho aqui, por acaso encontrei-o, está aqui o desenho que fiz, quer dizer, que fiz para como é que eu ia fazer, digamos, esse trabalho. Ora bem, voltando outra vez às minhas origens, eu passeava muito no monte lá a minha avó não gostava muito, porque eu era pequena, não é? E depois haviam coisas desagradáveis, enfim, que toda a gente... E a minha avó não gostava nada que eu desaparecesse da vista dela, mas eu ia sempre ao monte e tal. E um dia encontrei uma coisa extraordinária, que foi uns buracos côncavos, irregulares, numas rochas, no monte. E ficava muito próximo de vinhedos, portanto, de vinhas. E mais tarde vim a saber que aqueles buracos eram os antigos lagares dos romanos ou dos antepassados, das pessoas que viviam ali naquela zona, porque eles não tinham lagares, digamos, internos, não tinham lagares em casa. Então, eu achei que aquelas formas que eram espetaculares, que eram fantásticas. E aquilo ficou na minha memória. Pronto. Quando surgiu, um dia encontrei uma folha no chão, porque há uma coisa também muito interessante, que quando nós estamos no estrangeiro, nós temos muitas saudades do nosso país, mas ao mesmo tempo nós observamos melhor aquilo que vemos no estrangeiro. E, por exemplo, os parques de Londres foi das coisas que eu mais adorei, porque não conhecia e passei a conhecer. E então, o que é que acontecia? Eu surpreendia-me olhar para uma folha no chão. E eu dizia assim, mas também há folhas em Portugal, mas porquê é que eu nunca apreciei uma folha em Portugal como estou a apreciar aqui em Londres? E um dia encontrei, fui ao Kew Garden, que é um dos grandes museus de plantas, não é? E encontrei lá uma folha espetacular, fantástica, maravilhosa, que era enorme. E eu disse, bem, mas eu tenho que arranjar estas folhas. Vim a Portugal, numas férias, ou foi Páscoa ou Natal, já não me recordo, e fui ao Jardim Botânico. Porque em Londres eles não me deram folha nenhuma, eles não podiam cortar as folhas. Fui ao Jardim Botânico, sabia a hipótese de me fornecerem folhas de tamanho grande. E o senhor, com muitas reticências e tal, bem, só se tivermos ali umas folhas no chão, ou se tivermos umas folhas velhas, ou não sei o que. E arranjaram-me 3 qualidades de folhas que eu também, desculpe, Helena, não me lembro do nome, mas uma era jarro, acho que era de jarro. E deram-me 3 folhas. E eu imagino que eu embalei aquelas folhas e levei para Londres. Portanto, regressei a Londres e levei para Londres. Fui falar com o técnico, portanto fiz o desenho, fui falar com o técnico e disse, olha, eu queria fazer... O técnico, porque os técnicos em Londres não são como os de cá, de Portugal, porque eu também tive técnicos de, digamos, de moldagem
nas Belas Artes, mas eles às vezes não faziam trabalhos para os alunos, mas faziam trabalhos ou seja, faziam trabalhos para os alunos, mas era se os alunos pagassem, não é? Lá em Londres não é assim, lá os técnicos estão ao serviço dos alunos. E eu falei com o técnico e o técnico começou a pensar, olha, tenho que me deixar pensar um bocadinho nisto e tal. Apresentei e eu disse, olha, eu vou gravar, gravar esta folha em barro. E depois queria que o senhor me fizesse o negativo e depois o positivo. E assim foi. Eu sozinha era incapaz de fazer uma coisa destas, com o técnico foi fácil, porque ele tinha ideias, ele sabia como é que pegava no material, não é? E fiz aquela peça. Eu lamento muito ainda não ter feito mais, mas foi aquela peça veio de Londres. Outra pergunta que eu lhe queria fazer é como é que a Elsa e na altura o Jaime, com certeza, como é que descobrem aqui Vila Nova de Cerveira e depois decidem criar aqui, ter aqui uma casa? Ora bem, isso foi muito giro, porque, portanto, eu conheci o Jaime nas Belas Artes, foi lá que começamos a namorar e acabámos por casar. Então, Cerveira estava na berra, não é? Falava-se muito na Bienal, e nós tínhamos amigos de teatro, tínhamos amigos de várias áreas artísticas, e resolvemos vir a Cerveira, ver a Bienal. E, portanto, foi aqui que nós já conhecíamos o Jaime Isidoro, até porque convivíamos muito com o Jaime Isidoro em Valadares. E depois viemos a Cerveira, adoramos Cerveira. Adoramos, quer dizer, o caminho foi fantástico, não é? O percurso. E, e então, como é que aconteceu? Aconteceu que o Jaime mandou para cá uma peça dele, e ele ganha execo com a Clara Meneres. Ganha um prémio, que isso até foi muito discutido. Aliás, eu acho que o Jaime que se enterrou nessa altura, porque o Jaime disse uma coisa que, que não devia ter dito, acho eu. Portanto, o povo de cá de Cerveira gostava muito das peças do Jaime e dizia que só ele é que devia ter o prémio, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E depois o Jaime disse que os críticos que, digamos, que lhe deram o prémio, não é? Sentiram muito a pressão do povo. Portanto, foi por isso que lhe deram o prémio, senão não lhe davam o prémio. Portanto, disse assim uma palavra, não foi assim muito feliz naquilo que disse. E ganhou o prémio, ganhou 300 contos na altura. Ganhou 300 contos na altura e nós conhecíamos o Henrique Silva. O Henrique Silva também era nosso amigo porque tínhamos um ateliê em comum. O Jaime que tinha em comum com o Henrique Silva. E, inclusive, ficámos na casa do Henrique Silva, que ele na altura não era com a Margarida que vivia, era com outra senhora. E nós gostámos muito da casa dele. E disse, Henrique, se tu arranjasses aqui uma casa para nós e tal, era giro, para os nossos filhos também terem espaço. E andamos e fomos a um café. Fomos a um café. E eu, que sou um bocadinho, enfim, descontraída, entrei no café e disse, olha, ninguém sabe de uma casa para vender. E estava lá um senhor muito sisudo, né? Por acaso até tenham. E pronto, entramos em contacto com ele, portanto combinamos com ele, e ele veio de moto e nós atrás dele de carro e tal. Encontramos uma casa que fica aqui a 500 metros, que esta não foi a primeira casa. E pronto, e nós chegámos, era de uma prima dele que vivia na América, etc, etc. E comprámos a casa, portanto por 400 contos na altura. E pronto, e ficámos ali, a casa tinha telhado, tinha soalho, tinha e ficámos ali durante algum tempo. Depois, o meu irmão comprou, porque ele adorava esta zona aqui, o meu irmão comprou esta casa aqui também através de nós, não é? E
E nós gostávamos muito deste espaço, deste sítio, etc, etc. E eu estava sempre a dizer ao Jaime, que lindo sítio, que lindo sítio. E o Jaime disse assim, já estou a ver que tu queres ir ali para a beira do teu irmão. E então vendemos a outra e compramos este terreno, que isto era uma ruína também. Este contexto de Vila Nova de Cerveira potenciou novamente esse contacto com a natureza? Foi outra vez até, não digo até ao Douro, mas até ao contacto com a terra? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E aliás, eu agora estou mais para a pintura, porque achava que era mais fácil vender pintura. E como vê, as minhas pinturas têm muita matéria, têm panos colados, têm folhas, têm objetos, tem sempre esta folhinha que eu adoro, não é? Que esta folhinha para mim, a folha do ginkgo, é a minha paixão. Posso dizer mesmo que é a minha paixão, a folha do ginkgo. Portanto, estou a fazer agora digamos, uns quadros nessa linha, não é? Foi importante para si ter crescido como artista numa casa em que tinha um marido escultor, Jaime Azinheira, depois os filhos, a Filipa César também é uma artista importante. Isso foi importante, incentivou-a sempre? Quer dizer, o facto de serem dois escultores, claro que eu respeitava o trabalho do Jaime, admirava muito o trabalho do Jaime, e o Jaime respeitava o meu. Eu nunca quis imitar ninguém, Helena, nunca quis imitar absolutamente ninguém, nem sequer quando via os catálogos. Eu vi muitos catálogos de Inglaterra, porque a biblioteca lá do Goldsmith é fantástica, mas eu sempre fugi a imitar pessoas. Penso eu que é por isso que eles diziam que gostavam do meu trabalho. Inclusive o Nico de Violo disse: Elsa, eu posso para os próximos alunos, quando a Elsa for embora, posso ler o seu texto, o texto do seu mestrado, porque acho que é muito original, é a Elsa, não está a imitar ninguém, é a Elsa, é a sua vivência, é a sua infância. E isso é muito importante. Eles davam muita importância a isso, Helena, que é uma coisa a giro. Os ingleses dão muita importância à originalidade, porque eles são a literatura dos ingleses é fabulosa, não é? E portanto eles dão muita importância às histórias, às vivências das pessoas, etc. E eles diziam que o meu trabalho que era muito natural, que não imitava nada, pá, que era aquilo, pronto, era a minha vida, a minha infância, as minhas origens. E eu disse que sim, Nico, mas porquê eu? Assim, porque eu gosto do seu trabalho. E se me dá licença, eu disse, sim, dou, até tenho muito gosto e muito prazer que seja assim. Agora, claro que a convivência de dois escultores, portanto, repare, nós comprávamos livros, ele comprava uns, eu comprava outros, etc. Isso teve uma grande influência nos nossos filhos, claro. Por exemplo, nós na televisão, na 2, passavam filmes. Já não me lembro se era o sábado ou não sei o quê, e nós os 5 sentávamos no chão a ver aqueles filmes, de todos os filmes italianos, Fellini, enfim, os franceses, aqueles filmes franceses, etc, etc. Portanto, havia um ambiente em casa digamos, os nossos filhos tinham os livros. Por exemplo, a Filipa e o Alexandre, foram os únicos. Eu tenho 3 filhos, mas a do meio é bióloga, e os dois diziam: mãe, nós somos os únicos que não precisamos sair de casa para estudar, porque temos aqui a biblioteca toda à nossa disposição. Sim, pronto, ótimo, fantástico. Elsa, para o futuro, será mais pintura ou a escultura é sempre uma tentação? Eu agora estou a pensar um bocadinho em escultura. Estou a pensar, mas ainda não tenho. Eu estou, pronto, com a morte do Jaime, eu fiquei um bocadinho muito em baixo, porque éramos um casal muito unido e fiquei em baixo e ainda não recuperei totalmente. Aliás, estes últimos trabalhos foram feitos com grande esforço, porque foi um esforço. Tive mesmo que fazer um esforço para trabalhar, porque eu perdi um bocado de energia com a morte do Jaime, sem dúvida nenhuma. Embora eu queira continuar a trabalhar, não é? Mas agora vou ver se começa a trabalhar. Nós gostávamos que sim.
Sobretudo porque a Elsa César, para mim, será sempre escultora e, portanto, quero ver isso cá fora. Ok. Olha, tinha aqui uma coisinha, uma lembrançazinha para si. É uma coisa insignificante, mas eu... Está a gravar? Força. Ok, é um trabalho de 2002, estou curiosa. É deste, Helena, é deste. Ok. Chama-se Glossário, livro primeiro. Portanto, o trabalho chama-se Glossário Livro Primeiro. Está aqui embrulhado como uma prenda de Natal. Desculpe lá, eu sei embrulho está muito... Que coisa tão bonita. Eu penso que é uma coisa sobre as gravuras, pronto, de gravuras de Foscoa, muito ampliado. Elsa, muito obrigada por este bocadinho. Obrigada por ter sido a nossa última entrevistada deste ano tão ambicioso para a Bienal de Cerveira. Esta 21ª edição é, sem dúvida, uma edição em que demos um pontapé no futuro, como eu gosto de dizer, e espero que ser a última artista entrevistada seja para também dar um pontapé no futuro e regressar à sua escultura, porque nós precisamos da sua escultura. Muito obrigada. Muito obrigada, Helena. Foi um grande prazer em receber-vos aqui na minha modesta casa do campo, mas é um refúgio, esta casa é um refúgio. Eu sinto que venho aqui receber algumas energias.